Medo de não ser suficiente. 15 ensinamentos espirituais poderosos para se libertar dessa crença. Você já se perguntou por que, mesmo tentando tanto, ainda sente que nunca é o bastante? Mesmo quando faz tudo certo, cumpre suas responsabilidades, ajuda os outros, se doa, se esforça. Lá no fundo, uma parte silenciosa de você ainda se pergunta: será que eu sou suficiente? Essa pergunta não é racional. Ela mora em um lugar mais profundo, num ponto escondido entre a alma e a ferida, um espaço onde as vozes do passado ainda ecoam. As rejeições, as comparações, as cobranças, os silêncios. Você pode ter crescido ouvindo que precisava ser melhor, mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais produtivo. Pode ter aprendido que amor se conquista, que reconhecimento vem depois de muito esforço, e que descansar, sentir, ser, não basta. E assim, sem perceber, foi se afastando de si. Começou a viver para provar, para agradar, para caber. Mas quanto mais tentava, mais distante parecia estar daquela paz que tanto buscava. O medo de não ser suficiente não nasce com você. Ele é semeado. Ele é construído, camada por camada, até que você começa a acreditar que é real. Mas ele não é a sua verdade. Ele é apenas uma névoa entre você e sua luz. Este vídeo não é uma promessa de solução rápida. Não é sobre fórmulas ou frases de efeito. É sobre revelações. É sobre memória espiritual. Sobre aquilo que sua alma já sabe, mas esqueceu. Você não está aqui para se provar. Você está aqui para se lembrar. Lembrar que o seu valor não está no que você faz, nem no que você tem, mas em quem você é. Nos próximos minutos você será guiado por 15 ensinamentos espirituais profundos. Cada um deles é uma chave. Cada um deles é uma brecha de luz em direção à sua verdadeira essência. Uma jornada para dissolver, com consciência, essa crença limitante que tem te impedido de viver com leveza, confiança e presença. Respire fundo. Você não está sozinho e não está quebrado. Você está voltando para casa, voltando para aquilo que sempre foi, mas que talvez tenha esquecido. Você já é suficiente. 1. A alma não precisa se provar. Ela só precisa lembrar. Quantas vezes você tentou provar seu valor sem perceber? Tentou ser a melhor versão de si mesmo, não por amor próprio, mas por medo de ser descartado. Se vestiu de competência, de esforço, de perfeição, não por liberdade, mas por sobrevivência emocional. Muitos dos que hoje buscam o despertar espiritual carregam no silêncio uma ferida antiga, a de achar que precisam ser alguém melhor para finalmente merecer paz. Esse pensamento não é apenas mental, ele se torna vibracional. E quando a alma vibra em carência, ela atrai mais cenários que reforçam a ilusão de que ainda não é suficiente. Mas a alma não foi criada para provar nada. Ela é consciência pura, luz em expansão, manifestação do próprio divino. A única razão pela qual ela adoece, se fragmenta ou se perde, é porque esqueceu. Esqueceu que o valor não precisa ser merecido. Esqueceu que amor não é recompensa. Esqueceu que presença já é propósito. Esse ensinamento é um chamado para lembrar. Não lembrar com a mente, mas com o corpo, com a energia, com a memória espiritual. Lembrar que não há nada que você precise alcançar para ser digno. Não há um depois, onde você finalmente será válido. Não há um si a ser cumprido antes de se amar por inteiro. Você não veio provar que é suficiente. Você veio experienciar o que é viver a partir dessa verdade. Veio sentir o mundo com os olhos de quem já é, de quem já pertence, de quem já carrega dentro de si tudo o que passou a vida tentando buscar do lado de fora. E quanto mais você lembra disso, mais as exigências do mundo perdem o peso. Mais as críticas se tornam ruído. Mais os julgamentos se dissolvem. Porque o centro volta a ser interno. E onde há centro, há paz. A alma desperta quando para de correr e começa a se lembrar. 2. Nenhuma dor é prova de merecimento.
Você já sentiu que precisava sofrer um pouco mais para finalmente ser digno de algo bom? Como se a dor te purificasse. Como se o sofrimento fosse um tipo de senha secreta para merecer amor, paz ou reconhecimento. Essa é uma programação sutil, mas profundamente enraizada. Muitos a carregam desde a infância. Aprenderam, mesmo sem palavras, que só seriam vistos se estivessem em dor. Que o esforço exaustivo, o silêncio engolido, o peso carregado com resignação, os tornaria bons o suficiente. E assim, passaram a espiritualizar o sofrimento. A acreditar que quanto mais ferida, mais merecimento. Quanto mais renúncia, mais aprovação divina. Quanto mais dor, mais dignidade. Mas o espírito não funciona com trocas. O universo não opera por negociação. A luz não exige pagamento. Você não precisa sangrar para merecer cura. Não precisa provar resistência para receber amor. Não precisa demonstrar força para ser acolhido. A dor é parte da jornada, sim, mas ela nunca foi moeda. Ela é chamada. Chamado para olhar. Chamado para parar. Chamado para voltar. Esse ensinamento existe para libertar você da ideia de que precisa sofrer mais um pouco antes de ser feliz. De que só quando já tiver aguentado o bastante, então será autorizado a descansar, a receber, a ser amado. Você já é digno, mesmo com a dor que ainda pulsa, mesmo com os erros que já cometeu, mesmo com a bagunça que ainda está arrumando por dentro. A espiritualidade não premia mártires, ela acolhe almas autênticas. Ela não pede sacrifícios, ela pede presença. A luz que te guia não quer te ver se dobrando de exaustão. Ela quer te ver inteiro, simples, vivo, presente. A partir de agora, abandone essa crença. Você não precisa de mais dor para ser merecedor. Você precisa de mais amor para se lembrar. O amor não se conquista, ele se permite. Quantas vezes você tentou ser alguém mais amável apenas para ser amado? Tentou controlar suas reações, esconder sua dor, suavizar suas palavras, exagerar sua doçura. Tudo para que o outro ficasse, para que vissem seu valor, para que finalmente você se sentisse digno de amor. Mas há uma verdade silenciosa que poucos ensinam. O amor real não é recompensa, não é conquista, não é moeda de troca. O amor verdadeiro acontece quando você para de tentar merecê-lo, quando abandona o esforço e abre espaço, quando percebe que o que bloqueia o amor não é a ausência dele, mas o medo que te impede de recebê-lo por inteiro. É comum que almas feridas pensem: quando eu for mais leve, mais sábio, mais curado, aí sim, serei amável. Mas essa expectativa é uma armadilha espiritual. Ela mantém você preso em um ciclo infinito de autocorreção, tentando se tornar alguém que o amor aceitaria. Só que o amor real, não exige moldura. Ele não chega depois da perfeição. Ele se aproxima quando há verdade. Ele floresce quando há vulnerabilidade. Ele se revela quando você para de se esconder. Esse ensinamento é um convite para soltar a armadura, para parar de ajustar sua luz ao gosto dos outros, para permitir que o amor chegue até você como ele é e que você se mostre como é. Amar não é se moldar, é se revelar. Receber amor não é uma conquista espiritual, é uma permissão emocional. E você só pode ser verdadeiramente amado quando se permite ser visto, não pelo que aparenta, mas pelo que sente. Não se trata de ser bom o suficiente. Se trata de ser inteiro o suficiente para aceitar que já é amado, mesmo com suas falhas, seus medos e suas sombras. Você não precisa se esforçar mais para ser digno. Precisa apenas se abrir para o que já está presente. O amor não espera sua perfeição. Ele espera sua permissão. 4. O silêncio da infância não define seu valor. Há silêncios que machucam mais do que palavras duras. Silêncios que aconteceram quando você precisava ser ouvido. Quando sua dor foi ignorada, seu choro abafado, sua existência passada despercebida.
Esses silêncios não apenas machucaram, eles moldaram. Moldaram a forma como você passou a se enxergar no mundo, como alguém invisível, como alguém que só teria valor se fosse útil, impecável, brilhante. E sem perceber você começou a tentar ser notado. Tentou se destacar, ser o melhor, fazer tudo certo, dar orgulho. Tudo para que alguém finalmente dissesse: eu te vejo, você importa. Mas aquele silêncio ainda ecoava. Mesmo depois de adulto, mesmo depois de tantas conquistas, mesmo cercado de gente, você ainda sentia que precisava provar alguma coisa. Esse ensinamento é um chamado para curar o eco do não dito. Para entender que o fato de você não ter sido visto no passado não significa que você era invisível. Significa apenas que o outro não sabia enxergar. A dor da infância não é culpa sua, mas a cura da sua alma é sua responsabilidade. Você pode hoje se tornar aquilo que precisava ouvir. Pode ser a presença que acolhe, pode ser o olhar que valida, pode ser o silêncio que escuta com amor. Não é tarde para se ouvir, não é tarde para se ver, e não é tarde para libertar essa criança interna da ideia de que ela precisava ser mais do que era. Você já era suficiente quando ninguém notou, você continua sendo agora. E quanto mais você reconhece sua própria existência com amor, mais a ferida do silêncio se desfaz. Ser visto não é sobre fazer barulho, é sobre permitir que a sua luz se revele com coragem. Seu valor não depende do olhar do outro. Ele se revela quando você enfim volta o olhar para dentro. 5. Brilhar não é arrogância, é responsabilidade espiritual. Você já se sentiu culpado por se destacar? Por expressar sua luz, seus dons, sua verdade? Como se brilhar demais incomodasse o mundo. Como se fosse mais seguro se esconder um pouco, diminuir o tom, manter-se pequeno. Talvez você tenha aprendido que brilhar é vaidade, que ser humilde é se calar, que quanto mais você se apaga, mais será aceito. Mas essa ideia, tão presente na mente de tantas almas sensíveis, é uma distorção. Um equívoco espiritual que confunde humildade com autoabandono e que mantém sua luz acorrentada em nome da aceitação. A verdade é que sua luz não é sobre você. Ela é sobre o que passa através de você. Ela é sobre o que cura quando você se permite ser quem é. Ela é sobre as vidas que você toca quando escolhe não se esconder. Quando você se diminui, ninguém cresce. Quando você silencia, ninguém desperta. Quando você se apaga, o mundo perde um ponto de luz. Esse ensinamento é um lembrete de que o brilho autêntico não é exibicionismo, é missão. Ele não nasce do ego. Ele nasce da consciência de que você carrega algo sagrado e que escondê-lo seria desperdiçar a oportunidade de servir. Ser discreto pode ser nobre, mas se esconder por medo de rejeição não é humildade, é dor não curada. E essa dor precisa ser vista. Você não precisa pedir desculpas por ser quem é. Não precisa se justificar por ser sensível, inteligente, criativo, intuitivo. Não precisa se encolher para caber na mediocridade alheia. Quanto mais você se assume, mais permite que os outros também se libertem. Seu brilho é um convite. Seu brilho é uma prece viva. Seu brilho é uma resposta a tantas almas que esperam por alguém que as lembre da própria luz. Brilhar não é sobre aparecer. É sobre se alinhar com o que sua alma veio expressar. E isso não é vaidade. É responsabilidade espiritual. 6. O erro não te separa da luz. Ele te revela. Quantas vezes você sentiu que falhar te afastava do caminho? Como se um erro fosse uma queda espiritual. Um tropeço que colocava tudo a perder. Uma prova de que você ainda não estava pronto. Ainda não era puro. Ainda não era suficiente. Muitos de nós carregam uma crença invisível, a de que para ser digno de luz, é preciso não errar. Manter-se sempre firme, consciente, elevado. Como se a espiritualidade fosse um palco onde só sobem os perfeitos, mas a verdade é outra. A alma não evolui apesar dos erros, ela evolui através deles. É no tropeço que ela se vê, é na dor que ela se expande.
É no limite que ela descobre novas possibilidades de amar. O erro não é desvio, é espelho. Ele não te afasta da luz. Ele revela a parte de você que ainda precisa dela. Esse ensinamento é uma convocação ao perdão. Não o perdão que se exige, mas o perdão que abraça, que acolhe a queda como parte da dança, que entende que toda falha é também um pedido da alma por mais presença, mais compaixão, mais verdade. Você não veio para ser irrepreensível. Você veio para ser real, para experimentar, ajustar, aprender e continuar. Não como punição, mas como processo. A espiritualidade não é uma linha reta. Ela é espiral. Ela volta, revisita, reaprende, com mais consciência, com mais gentileza, com mais amor. Portanto, quando errar, não fuja, não se ataque, não se esconda. Olhe, escute, pergunte à sua alma: o que isso me revela? E então, com humildade e inteireza, siga, com menos medo, com mais luz. Porque o erro que te fez parar hoje pode ser exatamente o portal que te libertará amanhã. 7. A máscara do esforço constante. Você já se pegou exausto, mas ainda tentando mais um pouco? Dizendo, tá tudo bem, mesmo com o corpo implorando por pausa? Empilhando tarefas, ajudando todo mundo, entregando além do que consegue? E mesmo assim, sentindo que ainda não é o bastante? Essa é a máscara do esforço constante. Uma armadura espiritual que muitos vestem sem perceber. Porque foram ensinados desde cedo que o valor está no fazer, na produtividade, na resistência, na utilidade. Você não podia parar, não podia errar, não podia simplesmente ser. Era preciso provar o tempo todo que você era necessário, importante, aceitável. E assim, a alma se calou. A intuição ficou em segundo plano. O corpo foi ignorado. A vida virou um campo de batalha, e não uma dança. Esse ensinamento é um alerta. Quando o esforço vira identidade, a alma entra em exaustão. Você começa a se mover por medo. Medo de decepcionar. Medo de ser esquecido. Medo de parar e se perder. Mas parar não é se perder. É se reencontrar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa manter a energia alta o tempo todo. Não precisa ser forte quando, na verdade, o que mais deseja é colo e descanso. A espiritualidade não é sobre se elevar o tempo todo. É sobre se escutar. É sobre saber quando avançar e quando acolher o próprio cansaço, quando agir e quando apenas respirar. Se a sua fé exige esforço incessante, talvez não seja fé, seja medo disfarçado. E se o seu valor depende de tudo o que você faz, talvez ainda não tenha sentido quem você é. Esse é o chamado para soltar a máscara, para parar de correr, para se permitir ser, mesmo sem fazer. Porque o seu valor não mora no quanto você entrega, mas no quanto você se permite existir. Descanse. Você não precisa se esforçar tanto para merecer estar aqui. 8. O falso merecimento como moeda espiritual. Você já sentiu que precisava fazer por merecer tudo o que recebia? Como se cada bênção exigisse uma troca. Como se o universo fosse um sistema de pontuação onde só quem se comporta o bastante é agraciado com amor, abundância ou paz. Talvez você tenha aprendido que a alegria só vem depois do sacrifício, que descanso só é permitido depois do esgotamento, que o prazer precisa ser pago com culpa e que tudo o que você deseja precisa primeiro ser merecido, com dor, com esforço, com renúncia. Mas essa é uma visão profundamente distorcida da espiritualidade. É uma programação antiga que associa valor à dor, que coloca o sofrimento como pré-requisito da luz e transforma o merecimento numa jaula dourada, onde só entra quem aceita pagar o preço. Esse ensinamento te convida a desfazer esse contrato, a entender que o universo não está esperando que você seja impecável para te abençoar, que a vida não exige que você se sacrifique para te permitir sentir prazer, que o divino não calcula sua dor para saber se você merece amor. Tudo o que é verdadeiro já é seu por direito de existência, não porque você conquistou,
mas porque você veio com isso impresso na alma: o amor, a abundância, a paz, a leveza. Nada disso precisa ser ganho, só precisa ser aceito. E aceitar exige coragem. Coragem para quebrar um ciclo ancestral de autossabotagem. Coragem para dizer: eu recebo, mesmo sem ter sofrido por isso. Coragem para viver o que sua alma já está pronta para sentir, sem medo de estar pedindo demais. Você não está aqui para acumular pontos espirituais. Está aqui para se lembrar de que já é parte da criação. E tudo aquilo que é alinhado com sua essência já vibra em sua direção. Pare de barganhar com o universo. Ele não quer seu esforço, quer sua presença. Ele não quer sua culpa, quer sua abertura. O merecimento não é o que te dá acesso à luz. É o que se dissolve quando você entende que ela já está em você. 9. O trauma da escuta interrompida. Você já tentou falar e foi cortado no meio? Já compartilhou algo importante e viu a outra pessoa mudar de assunto? Já foi desacreditado, corrigido, ignorado, ao ponto de começar a guardar tudo para si, como se sua voz fosse incômoda demais para o mundo? Esse é o trauma da escuta interrompida. Uma ferida quase invisível, mas que molda profundamente a forma como você se expressa ou se cala. É o tipo de dor que não grita, mas vai acumulando silêncios dentro da alma. E sem perceber, você começa a duvidar de si, a revisar o que diz, a se retrair, a guardar o que sente, a pensar 2, 3, 10 vezes antes de abrir a boca. Porque uma parte de você acredita que, se falar, não será compreendido. Ou pior, será rejeitado. Essa ferida, quando não curada, transforma o medo de não ser escutado em medo de não ser suficiente. E você passa a viver tentando compensar. Se esforça para ser mais claro, mais inteligente, mais agradável, mais aceitável. Tudo isso para não correr o risco de ser ignorado de novo. Mas o que ninguém te disse é que o problema nunca foi a sua voz. Foi a escuta do outro. A sua verdade não era incômoda, era só profunda demais para ouvidos distraídos. Esse ensinamento convida você a resgatar sua voz, a entender que sua alma carrega frequências únicas e que silenciar o que sente para ser aceito é um pacto com a escassez. Sua verdade merece espaço, sua dor merece ser ouvida, mesmo que hoje seja só por você. Porque cada vez que você se escuta com presença, o eco daquela dor começa a se dissolver. Você não precisa mais gritar para ser notado, nem se calar para ser amado. Você precisa apenas honrar o que sente e permitir que sua alma fale, mesmo que seja em silêncio, no começo. A cura começa quando você dá à sua própria verdade o respeito que os outros não souberam oferecer. 10. A esperança que te aprisiona. Esperança pode ser luz, mas também pode ser prisão. Principalmente quando ela se transforma em adiamento. Quando você passa a viver no quando eu for mais confiante, quando eu tiver mais clareza, quando eu resolver tudo por dentro, quando eu finalmente for suficiente, aí sim eu vou viver de verdade. Esse tipo de esperança não é fé, é medo disfarçado. É uma forma de manter a alma congelada no tempo, esperando um momento ideal que nunca chega. É como se você estivesse em frente a uma porta aberta, mas recusando-se a atravessá-la por acreditar que ainda precisa se preparar mais. Mas quem foi que disse que você ainda não está pronto? Quem foi que definiu o ponto exato onde você finalmente se tornará digno de viver com leveza, com coragem, com prazer? Esse ensinamento é um corte de energia nas projeções futuras. É um chamado de volta para o agora. Porque é no agora que a sua alma respira. É no agora que o medo existe, mas também é no agora que a coragem pode surgir. Você não precisa esperar se sentir suficiente para viver. Na verdade, é vivendo que você vai se lembrando disso. A alma não precisa de promessas distantes. Ela precisa de presença. E presença não se constrói com planos, se constrói com escolhas. Escolhas pequenas, escolhas conscientes. Escolhas que dizem a cada dia: mesmo com medo eu me permito,
Mesmo com dúvida, eu me movo. Mesmo imperfeito, eu me acolho. Esperar para ser feliz é como regar uma flor imaginária. Não floresce, não sustenta, não alimenta. Você já está no caminho. E se algo em você ainda hesita, tudo bem. Mas não deixe que essa hesitação te paralise. Permita que ela caminhe ao seu lado, enquanto você escolhe se aproximar da sua verdade. A esperança que te prende é a mesma que pode te libertar, se você souber usá-la como impulso e não como desculpa. 11. A culpa por brilhar demais. Você já sentiu que, quando estava indo bem, algo dentro de você puxava o freio? Como se, ao começar a florescer, surgisse um desconforto estranho, uma voz interna dizendo: melhor não exagerar, melhor não mostrar tanto, melhor não chamar atenção. Essa voz não vem da humildade, vem da culpa. Culpa por ter algo que outros não têm, culpa por se destacar, culpa por ser visto, culpa por acessar uma alegria que muitos ao redor não conseguem sentir. E essa culpa, ainda que disfarçada de empatia ou modéstia, é um veneno suave. Ela te faz diminuir sua vibração para não incomodar, te faz esconder talentos, sufocar ideias, se calar diante da própria intuição. É o medo de que seu brilho machuque alguém, de que sua luz revele a sombra de quem está ao lado, de que ser feliz seja egoísmo. Mas esse pensamento é uma inversão espiritual, porque o seu brilho verdadeiro não ofusca, ele inspira. A sua luz não humilha, ela convida. Quando você se permite ser tudo o que é, abre espaço para que outros façam o mesmo. Quando você se assume com verdade, dá permissão vibracional para que outros se libertem também. Esse ensinamento é um chamado para abandonar a culpa herdada, aquela que veio de gerações onde brilhar era perigoso, de histórias onde quem se destacava era punido, rejeitado, ridicularizado. Você não está mais naquele tempo, você não está mais naquele lugar. Hoje brilhar é necessário, é um ato de coragem, é um serviço espiritual. Sua luz é medicina para olhos adormecidos. E se alguém ainda não consegue enxergar sem se incomodar, isso não é responsabilidade sua. A sua única responsabilidade é não se apagar por medo de ser inteiro. Pare de pedir desculpas pela sua expansão. Pare de camuflar sua alegria para parecer mais aceitável. O mundo já tem sombras demais. O que falta é gente que se ilumina sem culpa. E você, quando se permite ser luz, se torna farol para todos que ainda estão presos na escuridão. 12. A linguagem oculta do auto-julgamento. Você já parou para observar como fala consigo mesmo quando erra? Quando se atrasa, quando esquece algo, quando não consegue dar conta? Quais são as palavras que brotam dentro de você nesses momentos? Muitos dizem: eu sou um desastre. Eu sempre estrago tudo. Eu nunca faço nada certo. E acham que é só força de expressão, só um desabafo. Mas não é. Essas frases ditas em silêncio ou em voz alta são preces disfarçadas, são comandos vibracionais, são programações que se repetem até se tornarem identidade. A forma como você se trata em momentos de vulnerabilidade revela o grau de amor que você tem por si. E o mais triste é que, na maioria das vezes, você repete palavras que não são suas. São ecos de vozes antigas, de críticas que ouviu quando era pequeno, de rejeições que machucaram e ficaram presas na memória emocional. Esse ensinamento é uma pausa consciente, um convite para escutar sua linguagem interna com presença. E se perguntar: se alguém falasse comigo da forma como eu falo comigo, eu me sentiria amado? Mudar essa linguagem não é sobre virar otimista forçado. É sobre tratar sua alma com o mesmo respeito que você daria a uma criança em sofrimento. Com o mesmo acolhimento que você oferece a um amigo em crise. Com a mesma doçura que você reserva para quem ama. Você não precisa mentir para si, mas precisa parar de se ferir com palavras. Porque a sua vibração se ajusta ao que você repete. E a sua realidade se alinha ao que você acredita ser. Fale com você como quem está reconstruindo um templo por dentro, com reverência, com cuidado, com presença. A autocrítica crônica não te fortalece, ela te sabota.
A autocompaixão não é desculpa, é remédio. E cada vez que você muda a forma como se dirige a si mesmo, você reescreve não só suas crenças, mas a forma como o universo inteiro começa a te escutar também. 13. O ego ferido que imita a humildade. Você já se pegou recusando um elogio por desconforto? Já disse, não é nada demais, mesmo quando seu coração sabia que era? Já se escondeu atrás do deixa pra lá, do não sou tão bom assim, do qualquer um faria melhor? À primeira vista, isso pode parecer humildade, mas muitas vezes é o ego ferido que aprendeu a se proteger da dor fingindo desimportância. É a parte de você que, por medo de ser criticada, rejeitada ou não correspondida, decide se anular antes que o mundo tenha a chance de fazê-lo. Essa falsa humildade é um mecanismo de sobrevivência, uma forma de permanecer invisível para não correr o risco de se machucar. Mas ela cobra caro, porque aos poucos você começa a acreditar que de fato não merece ser visto, não merece reconhecimento, não merece ser grande, e então começa a se manter pequeno, começa a rejeitar oportunidades, a fugir de conexões verdadeiras, a boicotar tudo o que poderia expandir sua alma. Esse ensinamento é um espelho claro. A humildade verdadeira não se anula. Ela reconhece com gratidão. Ela aceita a luz que carrega, sem vanglória nem vergonha. Ela sabe que tudo o que flui através de você é sagrado, e que rejeitar isso é rejeitar o próprio canal que o divino escolheu para manifestar. Você não precisa ter medo de se destacar, nem precisa fingir modéstia para parecer espiritual. A verdadeira espiritualidade não é apagamento, é presença lúcida. Permita-se reconhecer o que é bonito em você. Permita-se habitar a própria grandeza com tranquilidade. Permita-se ser canal de luz com naturalidade. Você não está aqui para ser menor do que veio ser. Está aqui para lembrar que carregar dons não é arrogância, é responsabilidade, e que a humildade mais elevada não é a que se esconde, é a que se entrega com verdade. 14. O ciclo da espera por permissão. Quantas vezes você segurou uma ideia por medo do que iam pensar? Quantas vezes se olhou no espelho, pronto para mudar, para crescer, para viver algo novo, e mesmo assim parou no meio do caminho, esperando que alguém dissesse: vai, agora você pode, agora você tem permissão. Essa espera, que parece prudência, muitas vezes é só medo paralisante. Medo de assumir a própria verdade, medo de desagradar, medo de ocupar um espaço que ninguém te ofereceu, mas que sempre foi seu. Desde pequenos, fomos condicionados a pedir permissão para tudo, para falar, para sentir, para existir com intensidade. E carregamos esse condicionamento pela vida inteira, até que um dia, ele se transforma em autoabandono. Você deixa de fazer o que sabe que precisa, porque está esperando a aprovação. De quem? De onde? De qual autoridade? Esse ensinamento é um rompimento com esse ciclo. É a lembrança de que ninguém fora de você tem mais autoridade sobre sua jornada do que sua própria alma. Você não precisa esperar que a vida te diga que está pronto. Você se torna pronto quando escolhe caminhar. O medo sempre vai tentar te convencer a adiar. Ele vai dizer: espere mais um pouco. Seja melhor. Tenha certeza. Mas a verdade é que a certeza vem com o movimento, não antes dele. A alma se expande quando você para de pedir permissão para ser quem é. Quando para de segurar a respiração esperando que alguém te valide. Quando entende que seu lugar já te pertence, porque ninguém mais pode ocupar o que só vibra em você. Você não precisa que alguém te autorize a florescer. A sua existência já é a permissão. A sua consciência já é o sinal. A sua coragem de ser já é o caminho. Então vá. Com medo, se for o caso. Com dúvidas, se ainda existirem. Mas vá, porque a espera está te impedindo de viver o que só você pode viver. E ninguém vai viver isso por você. 15. O suficiente já habita você. Sempre habitou.
Você passou anos tentando alcançar uma versão de si que seria finalmente suficiente. Tentou ser mais calmo, mais produtivo, mais iluminado, mais aceito. Tentou encontrar a resposta certa, a prática certa, a pessoa certa, o momento certo. Mas e se nada disso fosse necessário? E se tudo o que você buscava, com tanto esforço, já estivesse aí dentro o tempo todo, apenas esperando ser reconhecido? A alma não se completa com conquistas. Ela se revela com presença. E essa presença não precisa de ornamentos, títulos ou aprovações. Ela precisa apenas de espaço. O que você é, na sua essência mais silenciosa, já carrega a semente da totalidade. Mesmo com as feridas, mesmo com os erros, mesmo com as partes que ainda estão em construção. Esse último ensinamento é um lembrete sagrado. Você não precisa se tornar nada. Você precisa se lembrar. Lembrar do que te habita quando o medo silencia. Do que permanece quando as máscaras caem. Do que pulsa quando você para de tentar ser e simplesmente permite-se existir. Ser suficiente não é uma meta. É um estado de consciência. E ele começa quando você olha para si e com verdade diz: eu me aceito aqui. Eu me acolho assim. Eu não preciso de mais para ser inteiro. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está devendo nada à vida. Você é a própria vida se manifestando, com coragem, com beleza, com propósito. A luz que você tanto busca já brilha dentro de você. E cada passo que você deu até aqui, mesmo os mais tortos, te trouxe exatamente onde você precisava estar, diante de si, diante da lembrança, diante da verdade simples e absoluta que dissolve todas as dúvidas. Você já é. E isso basta.